E quem é casado sabe que o grande desafio do matrimônio é não endurecer o coração contra o outro e não ser uma pessoa que facilite que o coração do outro fique duro. Dois desafios que um homem tem: não endurecer o coração contra a própria esposa. Então ele precisa ter um cultivo dele mesmo a respeito de mágoa, ressentimento, picuinha, suas próprias questões, a mundaneidade da vida, os pecados, os prazeres, as coisas inconvenientes a um homem casado, senão o coração vai se endurecendo contra a esposa. Mas também tem o desafio desse homem não ser um tipo de homem que facilite com que a esposa, que também tem suas próprias lutas para não endurecer o coração, não ser ele um tipo de homem que torna fácil o coração da esposa ficar duro contra ele. E aí a pessoa precisa perceber, seus maus hábitos, suas manias, as coisas que não cooperam, que não ajudam. Então, meus queridos, é um desafio de mão dupla. Tem um lado passivo e um lado ativo aí, positivo e negativo. Então quem é casado precisa cuidar, em primeiro lugar, que o meu coração não se endureça contra o outro. E às vezes vai se endurecendo por causa do tanto de bobeira e de mundaneidade que alimenta dentro de si. E aí o coração vai ficando duro, vai virando uma pedra, vai ficando cascudo. O outro vira um inferno para mim. As pessoas o ser humano tende, e as pessoas muitas vezes são extremamente egoístas, fechadas em si mesmo, não é? O amor é um exercício de se abrir para o outro, de ser maleável ao outro. Lá no rito do matrimônio, Felisbino disse a Felisberta: Felisberta, eu te recebo por minha esposa. E Felisberta disse: Felisbino, eu te recebo por meu esposo. Então, é preciso ser maleável, dócil, para receber o outro. Agora, uma vez que eu estou sendo recebido por outro, eu preciso olhar para mim e ver se eu sou recebível, ou se eu sou um presente grego na vida das pessoas. Então, cuidar com os olhos, com os ouvidos, com as amizades, com os comportamentos, para não ir me endurecendo. E aí aquilo que eu tenho lá em casa já não serve para mim. E cuidar do próprio coração. Mágoas, ressentimentos, coisas que vão se inflacionando dentro de si. Agora, ao mesmo tempo, eu preciso cuidar de mim, para que eu seja uma pessoa que não facilite aquilo que o diabo já quer causar. O demônio quer que a sua esposa se endureça contra você. O demônio quer que o seu marido se endureça contra você. Então cuide de você mesmo. Ser uma pessoa desejável, uma pessoa amável, uma pessoa virtuosa, não é? E aí então, essa pergunta sobre o adultério foi a pergunta escolhida pelos fariseus para colocar Jesus à prova. Então aqui a gente já entende o quanto o casamento é um assunto difícil, ao mesmo tempo um assunto sagrado. Que nada do que é sagrado é fácil, e nada do que é difícil é sem Deus. A gente precisa entender essas coisas. Então pegaram o assunto do matrimônio. Jesus está ensinando as multidões. E aí os fariseus, invejosos que eram, a respeito do sucesso de Jesus, pensaram assim: qual assunto, qual pergunta a gente pode fazer para Jesus se embananar todo ou assumir uma postura que faça ele queimar o filme dele com essa multidão que foi para o outro lado do Rio Jordão para ouvir esse homem. Jesus se saía bem em todos os assuntos. Mas tem um assunto que Jesus também se sai bem, porque ele se sai bem em qualquer assunto, porque ele é a verdade, não tem como ele sair mal, que é o matrimônio. Mas qual é o assunto difícil para o ouvido do ser humano? O matrimônio. Então ouvir o padre, a igreja ensinar sobre cura, libertação, sobre dízimo não é difícil. Dízimo é. Para católico é, e quem riu sentiu o golpe, é. Mas tem assuntos mais fáceis, mais difíceis. Mas agora tem um assunto que para cabeça humana, ou a pessoa tem
um coração muito dócil ao Espírito Santo e um desejo muito grande de ser amigo de Deus, ou esse assunto vai causar treta? Esse assunto faz a pessoa dizer assim: nossa, eu acho a igreja católica tão bonita, mas essa história aí do casamento, do adultério, de segundo, nada a ver, tio. Então qual foi o assunto escolhido? O casamento. Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, a vidente de Fátima: o último combate que o demônio vai travar contra Deus e a humanidade antes da volta de Cristo vai ser o combate contra a família e o matrimônio, a ideia de casamento. Eu não acho que Jesus já está às portas aí. Eu tenho uma convicção comigo, posso estar enganado. Eu acho que se eu viver muito, eu não vejo Jesus voltando na glória. Eu acho que Deus ainda tem o que fazer nessa terra, né? É a opinião minha. Mas que nós já entramos na última etapa da história da redenção, e é verdade, já tem tempo. E repare bem isso. Quando foi que na história do cristianismo houve confusão sobre a definição do que é um homem, do que é uma mulher, do que é um casamento? Nunca, a não ser agora, de 40, 30 anos para trás, para cá, né? Então veja, meus irmãos, esse é um assunto que requer de nós fé. Porque o matrimônio, ele é um sacramento. Que é um sacramento? Sacramento é, e são 7 os sacramentos que nosso Senhor instituiu para nos comunicar a sua graça, nos santificar e nos ajudar na nossa salvação. O sacramento é um sinal. Ele é uma coisa que diz naquilo que o olho enxerga dele. Então ele é sinal. Ele é sensível. Ele não é etéreo. Ele é sensível na matéria: água, óleo, pão, vinho. No caso do matrimônio, a pessoa do homem, a pessoa da mulher e os corpos dos esposos envolvidos ali. É um sinal sensível, é um sinal visível, sensível, que comunica uma graça própria que já está visível e significada. Então, no batismo, a água que vemos, a água que se sente, comunica a graça própria espiritual de um banho, de um lavar, que está visibilizado e sensibilizado naquela água. Aquela água faz o que outra água não faz. Ela comunica graça. Essa é a fé católica. A água do batismo comunica algo na alma, naquilo que é visível e sensível. E em todos os sacramentos é assim. Portanto, o matrimônio é sensível e visível. Homem e mulher, aliança, o ato sexual pelo qual se torna uma só carne, se consuma o matrimônio. Isso comunica uma graça. Então, no casamento, um é para o outro sacramento de Deus, lugar onde o outro vai encontrar Deus, lugar onde Deus, através de mim, se dá ao outro. Então, casamento, gente, é algo sagrado, é algo santo, porque sacramento, a pessoa se torna sacramento. Então, um homem casado precisa entender: tem coisas que Deus quer dar à mulher dele e estão reservadas para a água do batismo, o óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos, o pão e o vinho da Eucaristia. Tem coisa para tua esposa que está reservada na mão do padre, porque só o padre pode absolver os pecados dessa mulher. Mas tem coisas para essa mulher que estão no homem dela, e esse homem vai ser julgado diante de Deus por tudo aquilo que essa mulher deveria ter recebido do céu através deste homem, e esse homem não foi capaz de dar. Porque preguiçoso, porque embrutecido, porque sem vergonha, porque descrente, porque sem fé. Aí eu não sei. E o mesmo vale para as mulheres. Tem coisa para o teu marido, da parte de Deus, que ele vai encontrar o dia que ele abrir a Bíblia e for rezar sozinho no quarto dele, se ajoelhar no sacrário, confessar com o padre, participar da missa e comungar. Mas tem coisa para o seu marido que Deus quer dar, e quer dar através de você.
E muitas mulheres vão ser julgadas por tudo aquilo que de Deus para aquele homem foi bloqueado nela, estancou nela, empoçou nela, porque faltou dela virtudes, uma busca de Deus. Portanto, casamento, minha gente, é coisa muito séria. E aí Jesus disse para aqueles homens: ah, mas o Moisés falou assim, escreve uma carta lá, divide certinho, manda, devolve. Naquele tempo só o homem podia se separar, a mulher nunca se separava do marido. Não havia esse direito nem civil. O homem podia se separar da mulher, mas para organizar a bagunça, então vamos fazer bonitinho, fazer limpinho, né? Escreve uma carta, devolve ela para o pai, para a mãe, né? E aí a mulher ficava rebaixada. E quando levaram, porque virava, é igual carro usado, entendeu? Tirou o carro da concessionária, filho, mas foi 10%, não é isso? Rodou 12, 15 mil quilômetros um ano, 30%. Então haviam as mulheres que estavam solteiras, e elas tinham uma carta de divórcio, eram as mulheres de segunda classe, eram as mulheres. E aí levaram esse problema a Jesus, e Jesus em momento algum falou o seguinte: que coisa mais injusta. Eu, porém, vos digo, mulherada, escreve uma carta, vocês também, mete o pé nesse xereque, e bora ser feliz, minha gente. Jesus teve a faca e o queijo na mão para resolver essa pendenga como o ser humano quer resolver, como a sociedade de hoje diz que tem que ser. Dá à mulher o direito de errar igual ao homem. Não é isso que de algum modo o feminismo fez? O feminismo tem o seu lado dos direitos das mulheres, e muitos deles ainda bem que foram conquistados. Imaginou a senhora até hoje não poder votar? Imaginou tantas coisas. O feminismo teve esse seu lado de que sim, os movimentos feministas, né? As mulheres eram tratadas como. Então muito do respeito que se dá às mulheres hoje se deve sim à luta de muitas mulheres que nem fé têm e nem compreendem direito à fé. Mas por um outro lado, essencialmente, o que esse feminismo, esse empoderamento da mulher fez com a mulher? Uma caricatura de um homem safado. Não é isso? Os homens aprontam, nós apronta. Os homens bebem, nós bebe. Os homens vivem uma vida sexual depravada e vulgar, as mulheres também foram. Serem depravadas e vulgares. Essa luta, essa busca do se o homem pode, por que eu não posso? Que dessacraliza a mulher, que ridiculariza a mulher, diminui a mulher. E Jesus, diante desse fato, então, extremamente injusto, homens que usavam da mulher e escreviam uma cartinha lá, e aí dizem as tradições, os estudos da época, que havia divórcio até por arroz queimado. Dá para acreditar nisso? Na tradição de algumas sinagogas, de alguns rabis, o rapaz ficava em crise de consciência, ia conversar com o rabi, o mestre da sinagoga. Jesus algumas vezes no evangelho é chamado de rabi, mestre, o que prega na sinagoga. Então é lá o homem, lá o rapazinho casou. Ih, rapaz, o que eu fiz? Vou conversar com o rabi, com o vigário, o pároco, lá da sinagoga. E havia uma tradição, né? Tem até escrito sobre isso, que alguns legislavam, diziam, não, mas o que ela fez? O que está acontecendo? Ah, não sabe fazer arroz. Então, já é a terceira vez, eu chego em casa com o meu arroz, o arroz está grudado, queimado, o arroz está papo. Não como arroz papo, arroz é soltinho igual da minha mãe. Ah, que absurdo, não dá, aí não dá. Uma mulher que não sabe fazer arroz, escreve a carta de divórcio, devolve. Por causa de um arroz, queimou. Ah, que coisa. Mas não é de admirar só um homem que faça isso contra a própria esposa, né? É de admirar também o pai e a mãe que aceitam um filho desse voltar para casa porque a esposa empapou o arroz e eu enfiei a mão na orelha. Vira homem, né, meu filho? Sangue de Jesus tem poder, né? Gente, como tem disso hoje em dia, né? Eu não posso ver meu filho chorando, padre. Eu falei, filho, você não está feliz, volta para casa.
Isso é papel de mãe, isso é papel de pai, dizer para o filho não estar feliz, voltar para casa. É por isso que o mundo está doido, gente. E padre não tem sossego. Não está feliz, voltar para casa. Vai aguentar o tranco aí, não mandei você entrar nisso aí, vai vir a gente dentro disso. Que amor é esse que não consegue comer um arroz papa? Até o nome é santo, papa, ué. Então Jesus disse, Moisés arregou, pensa gente, pobrezinho do Moisés liderando aquele povo no deserto, escorpião que pica, cobra que morde, aí não tem chuva, um calor do inferno, e aqueles homens no meio do deserto, monta a tenda, desmonta a tenda, ao invés de cuidar da mulher, dos meninos, né? Não, aquilo foi virando uma bagunça, e o sujeito está aqui brigando com a mulher, já olhando na tenda do vizinho, já querendo beliscar a outra de novo. No deserto, olha, tem gente que eu vou te falar uma coisa, não é verdade, não é? É cada história, né, gente? A pessoa já não está boa, o filho está dando trabalho, as coisas não andam bem, ele resolve adulterar com a mulher lá no trabalho. Aí ela é casada com um que está com pendenga com a polícia, que já vai vir até, ai meu Deus do céu, Jesus. A dureza do coração, Moisés arregou. Moisés falou, só tem um jeito. Você quer saber, vocês que se vira. Escreve uma carta aí, faz um acordo, divide no meio, sei lá, eu não vou dar conta. E Jesus diz, foi por causa da dureza do vosso coração. Aqui no grego, como é que é? Escleriocardia. Já ouviu a palavra esclerose? Esclerosado significa seco. Só quando fica esclerosada é porque uma parte dela secou. A esclerose é secar, né? É ficar petrificado, secou, perdeu o líquido ali. A escleriocardia, cardia, coração. Jesus falou, foi por causa da vossa escleriocardia, do coração que secou, mingou, se atrofiou dia a dia, que o Moisés permitiu isso aí. No entanto, não foi assim. Deus os fez homem e mulher. E aí vem a primeira exigência do casamento. Primeiro, tem que ser homem, tem que ser mulher para casar. Não só no sentido biológico e não só no sentido da atração, que o matrimônio, um casamento e um casal é um homem e uma mulher. É isso que é. Mas tem uma qualidade espiritual aqui e psíquica. Ele é homem mesmo ou é garoto? É mulher mesmo ou é menina? Um homem. Uma qualidade do homem e que vale para a mulher também. Por isso o homem deixará. Quem ama deixa, quem ama renuncia. Quem ama vira a página. Mais importante que a família que você tinha é a família que você está construindo. O homem deixará o pai e a mãe. É preciso deixar, não dá para levar tudo. E se tem que deixar o pai e a mãe, não precisa perguntar mais nada, que tem coisa mais sagrada que pai e mãe. Quanto vale um casamento? Vale o pai e a mãe que eu tenho. Ô padre, mas e um futebolzinho? Aí eu não, se vale o pai e a mãe, amigo, vale tudo. Mas aqui tem a sacralidade da nova família, né? Deixar o pai e a mãe. Agora o pai e a mãe também tem que deixar, né? As mães carentes, não vai mais lá me ver. Sabe, padre, casou. Nos últimos 2 meses, 3 meses, foi almoçar comigo só 2 vezes. E foi muito, hein? Gente, o que tem de casamento que não evolui por causa de sogra, por causa de cunhada, vocês acham que eu exagero? O padre Mário fala umas doideiras, meu amigo. Faz 11 anos que eu fico sentado a semana inteira ali. É umas carências, é uns apegos. É uns mimimi. É mãe que manda mensagem. Geralmente é a mãe do homem que atrapalha tudo. Tem um pouco do pai da menina atrapalhando. Mas geralmente é a mãe do homem que atrapalha. Manda mensagem. Já tomou café, filho? Morre. Não, aí não dá. Aí parou com tudo. Não, mãe, eu estou corrido hoje. Aí eu vou passar a pegar, né? Que eu tenho que pegar ela. Porque a gente chega em casa. Quer dizer, e não vai passar para tomar um café com a mãe? O que faz com uma velha dessa, gente? Sangue de Jesus tem poder.
Aí vem o cara e fala assim: mas padre, é sério, padre. Eu fico entre a cruz e a espada. Porque se eu não passar lá para tomar um café... Só que se eu passar para tomar o café, dia de semana, meio de tarde, fim de tarde, aí eu atraso com a minha mulher. Aí eu tenho que mandar mensagem para minha mulher, falar assim: não, amor, vai andando em direção à casa, que eu passo aí, eu termino de te dar... Dá para acreditar nessas coisas, gente? O homem deixa, a mulher deixa pai e pai e mãe também tem que deixar, para serem uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui isso aqui vale sobretudo para quem ainda não casou. Quem casou já era, mas para quem não casou, o que Deus uniu. Meus irmãos, muitos casais não foi Deus que uniu, foi a cama que uniu, foi a ansiedade que uniu, foi a sexualidade desregrada que uniu, foi o imaginário novelizado que uniu. Não foi Deus. Entende? E eu acho que quando um homem ou uma mulher, na caminhada da vida, encontra Jesus, ele já encontrou a sua penitência. Porque o que acontece? Aí a pessoa encontra Deus no meio desse caminho. Sobretudo porque esse casamento começa a fazer água, aí tem filho, a gente se ama, família é um valor, não pode acabar, aí vamos fazer um acampamento. Aí vou fazer um retiro. Amém. Aí a pessoa encontra Deus. E a partir desse encontro com Deus, ela olha para o marido que tem e fala: sangue do Cordeiro, o que eu fiz da minha vida? Pronto, já achou a tua penitência. Isso aqui é profundo, gente. Meu Deus, vamos lá, vamos devagar. Dá tempo, vamos lá, vamos devagar. Posso, sim ou não? Vamos lá. Aí vem lá e descasca o homem para o padre. Eu fico imaginando que ele é o próprio Lúcifer. Não salva nada nele, nada nele. Aliás, eu também me pergunto, para que casa? Tem muita mulher que casa esperando que o marido seja uma massinha de modelar na mão dela, e ela quer mudar absolutamente tudo nele. Ele tinha a barba, ela quer que tire a barba. Ele não tinha a barba, ela quer que tenha a barba. Ela quer mudar a barba, o cabelo, o perfume, a marca do creme dental. Tudo. Para que casou? Vai fazer engenharia, arquitetura, constrói algo só seu. Eu te recebo, fulano. Não salva nada em alguns homens. Nada. A voz dele, nada. Mas que coisa é essa? Tá, mas aí ao longo do caminho encontrou Jesus. Um Jesus, filha, que nunca te fez falta até agora, não estava fazendo. Um Jesus que você não queria. Uma igreja que você não ia. Agora você encontrou tudo isso. Glória a Deus. Aí vem lá descascar o homem, né? O padre. A pergunta que todo padre se faz, mas nem todo padre devolve. Porque às vezes não é hora, não é vez, vai ficar para uma próxima conversa. Mas todo padre se faz mas o que foi que você viu nele? Por que você quis isso? E aí você precisa ser muito humilde, de no seu encontro com Jesus, parar de ver só os defeitos do marido. E por minha tão grande culpa, fui eu que trouxe ele para a minha vida. Meu Deus, como eu era boba, como eu era carente, como eu era infantil, como eu era iludida, como eu era fogosa, como eu era desobediente. Olha o que eu fui arrumar para mim. Só que admitir isso é doído demais. Só que admitir isso é libertador. Hoje você aí rasga as vestes porque teu marido não vem numa missa, mas ele nunca veio em missa. E para muito homem fica isso, mas da noite para o dia fiquei ruim? O que aconteceu? Não estava bom? Então agora, paciência. E a paciência tudo alcança. E a mulher sábia edifica a sua casa. É ela que edifica a casa. Sobretudo se foi ela que encontrou Jesus primeiro que ele.
Agora, paciência. Perder para ganhar. O mesmo vale para os homens? Claro que sim. Já deve ter umas nos comentários da internet. Nossa, padre machista, só pega no pé das mulheres. Calma que isso vale para os homens também, mas a experiência de um padre é, para cada homem nessa situação, no convívio de uma paróquia, tem 10 mulheres nessa situação. Mas o mesmo vale para um homem. Filho, o que você viu nessa mulher? Minha culpa me é tão grande culpa. Eu vi que ela tinha uma cintura fina, padre. Eu vi que ela era boa de cama. Eu vi que o pai dela era rico. Eu vi que ela aguentava meus defeitos. Eu vi agora, paciência, amigo. Agora que você encontrou a verdade, agora paciência. E isso já é a cruz, a purificação, né? O purgatório. E a penitência da vida. Porque no casamento, e as beatas aí, fica esperta, viu? Muita mulher aí agora quer desagravar o coração de Jesus. O imaculado coração de Maria. Desagravemos. Mas não se esconde atrás dessas coisas não. Você quer desagravar o coração de Deus? Às vezes mais do que 1000 Ave Maria e ficar tufuiada dentro de igreja, é sorrir para o seu marido, que é grosseirão, que é difícil, e fazer o bolo que ele gosta. Para muito homem aí, às vezes muito mais do que grudar na igreja, fazer 1000 coisas por dia, é pegar essa mulher difícil, cada vez mais cheia dela mesma e cismesmada, e colocar um pouco de alegria na sua casa. Às vezes isso é penitência maior do que fazer 1000 outras coisas. Porque o que Deus uniu. Então casamento é a arte de gostar das mesmas coisas, olhar na mesma direção, né? O que Deus uniu. E alimentar as coisas que unem. As coisas que unem. Eu não gosto, você gosta. Você não gosta, eu gosto. Isso nos une. Isso nos uniria. Então vale a pena ser buscado. Vale a pena ser praticado. Vale a pena ser introduzido na agenda, no cronograma da família. O que une. Porque a vida vai passando e muitos vivem essa experiência. Você teve 3 filhos, os que tiveram filhos. Vai crescendo, cada um vai se arrumando, cada um vai saindo para cá, saindo para lá. O que sobra? Sexo. Tem gente que chegou a fazer assim, sexo. Tinha lá em casa, né? O que sobra? Comprar uma casa. Mas você já comprou a casa. Não pagar aquele financiamento do banco, trocar o carro. Você já trocou o carro. O que sobra? Sobra o que tem em comum. Não é isso? Sobra o que tem em comum. E por que às vezes na hora que tem que sobrar isso, não tem isso? Porque faltou o exercício do amor. Do se inclinar para o outro, do ceder ao outro. Então, esses casais cheios de manias e particularidades e coisas só minhas. Não, eu não gosto, ela sabe que eu não gosto, não vejo graça, não gosto. Isso vai ter um preço lá na frente, que vai custar muito caro. Deus quer unir, mas nos une através de coisas. De coisas que às vezes precisam ser desejadas, você precisa esticar a mão para aquela coisa. E o que Deus uniu, o homem, o ser humano, não separe. Aí o povo fala, não sei que adianta casar na igreja, fulano casou na igreja, largou. É que você matou a aula de português, você não prestou atenção na aula. Jesus não disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Não separa. Assim como água e óleo não mistura. Não mistura, não adianta. Esse A no final que bota a impossibilidade das coisas. Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separe. É um conselho que eu estou te dando, porque sim, é possível separar. Faz sim. E aqui entra um olhar para a história, né? Se eu reconheço que foi Deus que uniu, se eu reconheço que foi bonito, que teve a mão de Deus ali, ainda que os dois não fossem de Deus,
Mas eu reconheço que foi providência. Eu reconheço aqui um caminho de salvação. Então, que Deus uniu, o homem não separe. Sabe, gente, às vezes as coisas mais preciosas da vida ficaram entulhadas lá no fundo do nosso coração. Está tendo essas enchentes, né? E às vezes a gente vê alguns vídeos. Em alguns lugares a água baixou. Aí ficou lá 1,5 metro de areia e lama. E as pessoas às vezes voltam lá, nunca mais vai morar ali, mas ela começa a cavucar, porque ela está atrás de uma fotografia. Só tinha uma fotografia do finado pai, do filhinho que morreu ainda criança, não é assim? A pessoa cavuca, procurando aquele móvel que tinha aquela gaveta, porque dentro daquela gaveta está o anel, a aliança da mãe que morreu, deixou com ela como lembrança. Existem coisas tão preciosas que vão ficando atoladas, aterradas lá dentro. E vale a pena ir buscar. A pessoa vai lá buscar. Então, às vezes o casamento, às vezes o matrimônio, às vezes a tua esposa, às vezes o teu marido, ele está lá no fundo de você. Debaixo de lama, é verdade. De lodo, de fedor. Mas tem que ir lá dentro buscar. Tem um poema de um mexicano que diz assim: vida, falando da vida, da existência. Vida, vírgula, tu não me deves nada. Ponto. Vida, estamos em paz. E isso vale não só para quem não quer se separar, mas isso vale para você que não vai largar mesmo dele, não vai largar mesmo dela, é essa que é a verdade. Você vai largar? Você não vai. Então quem sabe continuar com um pouco mais de alegria, um pouco menos de amargo. Olhar para a história e acertar as contas. Foi o que me coube. Foi o que me coube. Ele, foi o que me coube. Ela. Estamos em paz, você não me deve nada. Podia ter sido pior. Os insucessos poderiam ter sido outros e mais doloridos. Foi como foi. Vida, vírgula, tu não me deves nada. Só que é preciso uma humildade de olhar para a existência e achar que a existência através do outro não me deve nada. Tá bom que veio. Para continuar em frente. Com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de paz e um pouco menos de remédio. E um pouco menos de ferida, um pouco menos de agressão, um pouco mais de sossego. E para muitas pessoas ainda o sol vai brilhar muitas vezes ainda. E a maturidade, meus irmãos, do nosso psiquismo, da nossa alma, da vida espiritual, é viver sem saudade de outras coisas. É estar na etapa que a gente está sem saudade de outras coisas. Agora, meus amados, como é que nós vamos conseguir isso? Como é que o ser humano, que é carne, osso, ego, vai conseguir isso sim? Não reza, não medita a palavra de Deus, não faz silêncio, não consegue, né? E se a tua outra metade não entende nada disso, é aí que você tem que rezar mesmo. É aí que você precisa de Jesus na Eucaristia. Porque São Paulo diz: o amor tudo suporta, tudo espera e tudo crê. E tudo perdoa. Quem é que tudo suporta, espera, crê e perdoa? Eu? O amor. Eu não. E esse amor é Cristo. Esse amor é o Espírito infuso em nós. É por isso que essa jornada na terra e essa jornada do matrimônio precisa dentro da pessoa de uma outra pessoa que é Jesus. Porque é Ele que tudo perdoa. Você não consegue perdoar tudo. É Ele que tudo espera, otimista que chega a ser iludido. Não é você que espera tudo. Não é você que suporta tudo. Nem perdoa, nem crê. É o amor. E amor não é sensação. Amor é uma pessoa que nos habita e que nos faz olhar o outro na perspectiva da gratidão. E aí fica o conselho: o que Deus uniu, não inventa você de separar. Espera a água baixar. E talvez demore ainda para baixar a tua água. E depois que baixar, vai lá e cavuca e encontra. Não vai para frente deixando para trás coisa que é tão sua, só sua. Cavuca que está lá embaixo.
É fácil? Não é fácil. Mas, meus irmãos, as exigências de Deus, as exigências do Evangelho, são elas que nos salvam. Consentir com essa porta estreita é a felicidade e a paz que a gente tanto procura. Não é fugir dela, é estar de acordo com isso, sabe? É se inclinar a isso.